Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o autor Gil Vicente e também o Alto da Barca do Inferno. Vamos aos nossos objetivos? Mas antes, vamos dar oi ao nosso colega Valdilson. Tudo bem, Valdilson? Nossos objetivos são conhecer o texto dramático e suas características, conhecer o autor Gil Vicente, ler e interpretar um trecho do Alto da Barca do Inferno. Você sabe quem foi Gil Vicente? Você já ouviu falar no Alto da Barca do Inferno, uma de suas obras mais famosas? Sabia que esse dramaturgo é considerado o pai do teatro português e possui em seu repertório mais de 40 peças de diversos gêneros? Então, dramaturgo é um autor que se dedica a criar peças para teatro e ele criou realmente mais de 40 peças que passeavam entre o romântico, a tragédia, a comédia, realmente um gênio. Vamos falar um pouquinho sobre o texto dramático. Feito para ser encenado, ou seja, feito para ser representado mesmo por atores no teatro. Está dividido em atos e em cenas. Não existe um narrador, ou seja, as cenas elas acontecem, a história acontece a partir da fala, do diálogo dos personagens. Apresenta o discurso direto, que são os diálogos dos personagens, e as indicações cênicas, chamadas de rubricas, que servem para orientar os atores quando sair de cena, quando entrar em cena. Vamos falar agora sobre o teatro de Gil Vicente. Ele versa, ou seja, fala sobre a crítica social, traz em sua essência o cotidiano, o profano, que é o contrário do religioso, o pecado, e o religioso, transitando entre um moralizante, ou seja, o que é socialmente certo, e o cômico, que é engraçado. Nessa época, conhecida como humanismo, o humanismo é uma transformação em que está saindo da Idade Média e entrando no Renascimento, ou seja, onde há o teocentrismo, ou seja, Deus é o foco de tudo, e entrando no antropocentrismo, onde o ser humano, o homem, é o centro de tudo. A prosa e o teatro ganham espaço, as narrativas e o teatro, então, ganham espaço. O teatro vicentino utiliza-se de um tom coloquial, ou seja, informal mesmo, popular, para criticar a sociedade da época. O Alto da Barca do Inferno, vamos falar sobre esta obra famosa de Gil Vicente. É uma das obras mais representativas do teatro vicentino. O autor aproveita a temática religiosa como pretexto para a crítica de costumes. Então, esse teatro ele faz uma crítica social. Na história, duas barcas são ancoradas, uma capitaneada, ou seja, chefiada pelo diabo, e outra chefiada por um anjo. Em uma vão chegando, de uma a uma vão chegando as almas, e no total de 12. Todos tentam evitar a barca do inferno, claro, mas somente o parvo, o bobo, e os cruzados, os cavaleiros de Cristo, conseguem embarcar para o céu. Vamos falar agora da ocupação de algumas personagens do alto. O fidalgo, que é alguém que pertence à nobreza. O frade, que é um líder religioso. A alcoviteira, uma espécie de parteira. E o onzeneiro, como um agiota. Então, aqui tem os personagens que pertencem ali às camadas sociais. Leitura do Alto. Vamos ver, então, alguns trechos do Alto da Barca do Inferno. Fidal. Fidal de fidalgo, aquele que pertence à nobreza. Lembra que eu falei ali? Esta barca, onde vai, ora, que assista apercebida? Diabo, vai para a ilha perdida e há de partir logo a sora. Fidal, passageiros, achais para tal habitação? Diabo, vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Fidal, parece-te assim. Perceba ali que a linguagem, antes de nós continuarmos, ela é uma linguagem arcaica, ou seja, uma linguagem mais antiga. Por quê? Porque era a linguagem antigamente em Portugal. Diabo, em que se esperas te ter guarida? Fidal,
que deixo noutra vida quem rezes por mim. Diabo, quem rezes por ti, ri, ri, ri. E tu viveste a teu prazer, cuidando cá, guarecer, por que rezam lá por ti? Embarca ou embarcai, que a vez de ir à derradeira. Diabo, mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. Anjo, esta é que lhe buscais? Que me deixes embarcar, sou fidalgo de solar, é bem como me recolhais. Anjo, para a vossa fantasia, muito pequena é essa barca. Fidal, para senhor de tal marca, não há aqui mais cortesia? Vamos então para a primeira atividade? O que podemos entender no trecho? Mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai? Vamos refletir um pouquinho? A letra B. O anjo diz, esta é que lhe buscais? Que pergunta o fidalgo poderia ter feito para essa resposta do anjo? Vamos pensar um pouquinho e eu volto já já comentando a resposta. Então, conseguiu responder as questões? Vamos lá? Primeira questão que podemos entender do trecho mandai meter a cadeira, que assim passou o vosso pai. É possível compreender que a palavra cadeira foi utilizada como uma metáfora, ou seja, uma referência para a posição de nobreza herdada pelo pai. A segunda, que é a questão... Desculpem. O anjo diz, esta é que lhes buscais? Que pergunta o fidalgo poderia ter feito para ter essa resposta do anjo? A hipótese é que o fidalgo tenha perguntado se aquela era a barca para o céu. Continuando agora para a atividade 2. Releia os trechos. Fidal, que me deixeis embarcar, sou fidalgo de solar. É bem que me recolhais. Anjo, para vossa fantasia, muito pequena é esta barca. Qual a possibilidade do sentido da palavra fantasia? Será que é o mesmo sentido encontrado no dicionário? Vamos pensar um pouquinho e eu volto já comentando a resposta.
Então, você conseguiu deduzir o significado da palavra fantasia nesse contexto? Vamos lá? É possível compreender que a palavra fantasia foi utilizada no sentido de vaidade, uma vez que o fidalgo pretende entrar na barca pelo simples fato dele ser um fidalgo de solar, ou seja, por ele ser da nobreza. Continuando a leitura, fidal, ao inferno todavia, inferno há aí para mim? Ó triste, enquanto vivi, nunca criei que o aí havia, tive era fantasia, folgava ser adorado, confiei em meu estado, e não vi que me perdia. Venha essa prancha e veremos esta barca de tristura. Vamos para a terceira atividade em relação a este trecho. O fidalgo afirma, nunca criei que aí havia. Em que o fidalgo não acreditava? Releia os versos. Ao inferno, todavia, inferno aí para mim, ó triste, enquanto vivi, nunca criei que o aí havia. Tive era fantasia, folgava ser adorado, confiei em meu estado e não vi que me perdia. Venha essa prancha e veremos, e esta barca de tristura. Em qual destes versos ocorre a moral da história, um ensinamento, um aprendizado? Leia ali e reflete que a gente volta já já com a resposta dessa questão. Então, conseguiu resolver as questões em que o fidalgo não acreditava? Qual é a moral aqui da história nesses versos? O fidalgo não acreditava que existia o inferno, ele imaginava ser apenas uma fantasia do ser humano.
A moral da história, ou seja, o ensinamento, é anunciada nos versos: confiei em meu estado e não vi que me perdia. Porque ele era fidalgo, ele achou que ele teria lá um tratamento especial no céu ou no inferno. Continuando então a leitura, diabo, cavaleiros vós passais e não me dizeis para onde is? Cavaleiros, e vós, Satã, presumis? Atentai com quem falais. Outro, e vós que nos demandais? Cavaleiros, se quer conhecer-nos bem, morremos as partes de além, e não queirais saber mais. Diabo, entrai cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isto. Quarta atividade, observe a resposta da atividade anterior. Confiei em meu estado e não vi que me perdia. Em que estado o fidalgo confiou? B. O diabo diz, eu não posso entender isto. O que ele não podia entender? Vamos pensar aí, eu volto já já comentando essa questão com você. Então, refletiu sobre essa questão? Vamos lá? Em que estado o fidalgo confiou? E o que o diabo não podia entender? Ele confiou no fato de ser na nobreza e de que as pessoas rezavam por ele, que deixo na outra vida quem reze por mim. O diabo não podia entender por que de os cavaleiros não darem atenção a ele e por que eles tinham tanta certeza de entrarem na barca do anjo. Vamos ler o final do trecho? Cavaleiros. Quem morre por Jesus Cristo não vai a tal barca como essa. Anjo, ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando que morreste pelejando por Cristo.
Senhor dos céus, sois livre de todo o mal, santos por certo sem falha, que quem morre em tal batalha merece paz eterna. E deixo com vocês aqui uma sugestão de atividades. Elabore um texto dramático em que a sociedade atual seja analisada de acordo com suas ações. Então, que tal analisar a sociedade de hoje? A nobreza, os ricos, o povo, o clero, que é a religiosidade. Pensa lá e cria um texto dramático bem bacana em relação a essas críticas sociais de hoje, na atualidade. Após a escrita do texto, o texto poderá ser apresentado a seus colegas. E o que aprendemos nesse vídeo? O teatro vicentino tecia duras críticas para duas classes da sociedade, a nobreza, ou seja, os ricos, a burguesia, e o clero, que é a classe religiosa. O Alto da Barca do Inferno é uma das grandes obras de Gil Vicente e traz uma crítica sobre o comportamento dos seres humanos. Gil Vicente utilizou-se da escrita cômica para criticar a sociedade de sua época. Então, tudo era voltado à crítica da sociedade da época, a crítica à nobreza, a crítica ao clero, que representa a religiosidade, e principalmente ao comportamento humano. Nesse vídeo, nós falamos sobre o autor Gil Vicente, o Alto da Barca da Compadecida. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!